Olá eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso Encontro Sobrenatural. Hoje eu vou contar algumas histórias adaptadas diretamente do Reddit, então se você gosta dessa temática e gostar do vídeo, eu já peço por favor que deixe o seu like, se puder se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante para o canal continuar crescendo e para a gente aqui continuar produzindo vídeo e conteúdo. E já deixa nos comentários também que tipo de vídeo vocês gostam de assistir, qual o assunto, qual a temática, para ver se eu consigo trazer aqui para vocês ouvirem também. Se você tiver alguma história ou relato que queira enviar, o endereço do e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E sem muito mais enrolação, vamos à primeira história de hoje, que é a entidade que queria o meu filho. Essa é a experiência mais aterrorizante que eu já vivi na minha vida. E o pior de tudo é que eu não tenho explicação para o que aconteceu. Era uma sexta-feira de setembro, em 2019. Eu, minha esposa e o nosso filho Matheus, de 2 anos na época, fomos passar a noite na casa dos pais dela em uma cidadezinha do interior. Já estava escuro quando chegamos, e o Matheus ficou com sono depois do jantar. Decidi colocá-lo para dormir no quarto de hóspedes. Para entender o que aconteceu, preciso descrever o quarto. Ele é pequeno, com uma cama de casal que ocupa quase todo o espaço. A porta fica do lado direito, e imediatamente à esquerda da entrada está o interruptor de luz. Na parede em frente à cama há uma janela, e à esquerda da cama tem um guarda-roupa com aquelas portas de sanfona antigas. Eu estava deitado na cama com as luzes apagadas. Matheus com a cabecinha apoiada no meu braço esquerdo. Ele finalmente adormeceu e fiquei ali por alguns minutos para ter certeza de que estava completamente inconsciente. Do nada, uma sensação horrível me invadiu. Arrepios por todo o corpo, pelos dos braços e pescoços todos em pés. Mas não era um arrepio comum, era algo maligno, sufocante. Você já sentiu arrepios no couro cabeludo, onde parece que a sua pele está encolhendo? Senti isso naquela noite, tão intenso que literalmente parecia que alguém estava com a mão na minha cabeça, apertando como se fosse uma bola de borracha. Eu estava genuinamente aterrorizado, nem tanto por mim, mas mais pelo Matheus. De alguma forma inexplicável, eu sabia com absoluta certeza que se eu me afastasse do meu filho, algo terrível aconteceria com ele. Era uma certeza que vinha do fundo da alma, um instinto paternal em alerta máximo. Pensei que se conseguisse acender a luz, poderia pegar o Matheus e sair do quarto, mas da posição onde estava a cama, eu mal conseguia tocar a moldura de plástico do interruptor. Estava com medo de me mover porque sabia, e sabia mesmo, que se fizesse isso, o que quer que estivesse ali pegaria o meu filho. A cabecinha dele continuava pesada no meu braço esse tempo todo. A presença estava ficando mais forte, mais opressiva. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Era como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo. Finalmente não aguentei mais. Eu precisava arriscar. Em um momento rápido, tirei meu braço debaixo da cabeça do Matheus e acendi a luz. Sinceramente, demorou uma fração de segundo, nem meio segundo, quando eu me virei para pegá-lo. Matheus estava na parte inferior da cama, como se algo o tivesse puxado da cabeceira até os pés do colchão numa velocidade impossível, em menos de meio segundo. E eu tenho certeza absoluta de que ele não rastejou até lá, porque ainda estava dormindo profundamente. Crianças de 2 anos não se movem assim enquanto dormem, pelo menos não nessa velocidade e com essa precisão. Peguei o Matheus no colo imediatamente e saímos do quarto. Meu coração estava disparado, as minhas mãos tremiam. Dormimos na sala naquela noite. Não contei para minha esposa o que havia acontecido na hora, não queria assustá-lo. Algo maligno queria o meu filho. Essa é a única explicação que faz sentido para mim. Não foi um sonho, não foi imaginação, não foi paralisia do sono. Eu estava completamente acordado e consciente durante todo esse episódio. Tentei encontrar algumas explicações lógicas. Matheus poderia ter se mexido sozinho? Impossível, pelo menos na velocidade que aconteceu e porque ele continuava dormindo. Poderia, sei lá, ter acontecido um terremoto ou alguma outra coisa, mas não havia nada que pudesse ter causado isso. Eu poderia simplesmente ter imaginado? Não, porque a posição dele mudou fisicamente. O que mais me marca é aquela certeza inexplicável de que não podia deixar meu filho sozinho, Era como se o meu instinto paternal tivesse captado um perigo
que a minha mente racional não conseguia processar. Nos dias seguintes, tentei pesquisar discretamente sobre a história da casa. Descobri que o quarto onde dormimos havia sido de uma criança que morreu de febre ainda bebê há décadas atrás. Será que era isso? Uma criança perdida tentando brincar com o Matheus? Ou será que era algo mais sinistro? Dias depois, contei para minha esposa o que havia acontecido. Ela ficou um pouco abalada, mas me confessou que desde pequena sentia algo estranho naquele quarto e que sempre evitava dormir lá. Mas por que ela não me contou antes? Ela disse que não queria parecer medrosa ou supersticiosa. Desde aquela noite, nunca mais voltamos a dormir naquela casa. Inventamos desculpas, preferimos hotel, qualquer coisa que seja. Matheus agora tem 5 anos. Às vezes ele fala sobre o amiguinho do quarto do vovô, que queria brincar com ele naquela noite. Quando eu pergunto detalhes, ele muda de assunto ou diz que não lembra. O que eu sei é que algo queria o meu filho, e meu instinto paternal me salvou de descobrir o que poderia ter acontecido se eu tivesse hesitado um segundo a mais. O final da história é esse. O que vocês acham? Com certeza tinha alguma coisa ali, né? Só da pessoa sentir, ficar arrepiada quando acontece esse tipo de coisa, não dá pra gente negar, é melhor seguir os instintos mesmo e correr fora. O que vocês fariam nessa situação? Já aconteceu alguma coisa parecida? Me conta aí nos comentários que eu gosto de ler as opiniões de vocês. E a próxima história é A Moldura Amaldiçoada. Vou começar dizendo que eu sou uma compradora assídua de brechós. Metade dos móveis do meu quarto e meu guarda-roupa são de segunda mão. Dito isso, nada parecido com o que eu vou relatar havia acontecido comigo antes, nem depois, até recentemente. Estava fazendo minhas compras habituais quando me deparei com algo que achei interessante. Uma flor prensada e emoldurada em um papel antigo, com uma caligrafia elegante desbotada embaixo, soletrado o nome científico da flor. A moldura parecia ter sido pintada com tinta roxa e era desproporcionalmente maior que o papel, de uma forma que chamava a atenção, mas meio deslocada. Eu teria deixado para lá, exceto que as flores pareciam com as minhas flores favoritas. Então eu gastei mais ou menos uns $5 nisso e mais uns $5 em uma moldura menor e mais moderna. Meu plano era transferir a flor e o papel para a moldura nova, mas assim que cheguei em casa ficou claro que isso não ia acontecer. O papel pardo na parte de trás da moldura roxa já estava rasgado, e quando terminei de removê-lo, percebi que a moldura não estava apenas grampeada, estava também pregada com pregos de verdade. Eu poderia ter passado 45 minutos tirando todos os pregos e grampos, mas sou preguiçosa, então simplesmente pendurei como estava. Por 2 semanas seguidas, todas as noites, aquela moldura caía da parede. Não importava como eu pendurasse ela, com gancho adesivo, tachinhas, ganchos de parede e até com pregos grossos. Ela sempre estava no chão pela manhã e às vezes me acordava quando caía. Algumas vezes, quando acordava com a queda, eu ouvia um barulho nas paredes, como se um animal estivesse se movendo por ali, dentro delas. Eu me levantava e colocava o ouvido na parede, tentando seguir o som, para poder dizer ao meu pai onde procurar. Meu pai nunca encontrou nada, mas eu tinha tanta certeza de que tinha alguma coisa lá que ele chamou um dedetizador. O cara não encontrou nenhuma sujeira ou sinal de vida, mas concordou em deixar armadilhas por lá no sótão. Vou descrever o meu quarto. Era bem grande, com apenas uma cama de solteiro encostada na parede, mais distante da porta. A janela ficava diretamente sobre a minha cama, e eu gostava de manter as cortinas abertas porque amo luz natural e olhar a lua quando eu vou dormir. Havia um banheiro conectado ao quarto. No fundo do banheiro, onde fica o vaso, há uma porta para o sótão, um espaço amplo com pequenos túneis e bolsões que levam às paredes da casa. Aquilo ali sempre me deu arrepios. Foi lá que o detetizador colocou as armadilhas. Eu verificava todas as manhãs e nunca encontrava nada. Era ainda mais frustrante quando os ruídos começaram a acontecer mais cedo durante o dia, aumentando a frequência. E tinha um cheiro horrível que eu não consigo explicar que vinha das paredes.
Depois de 11 dias, me adaptei e ficou apenas um pouco incômodo. Eu só me lembrava de como era ruim quando alguém entrava no meu quarto. Eles recuavam ou comentavam e normalmente não ficavam por muito tempo. Por volta de 2 semanas, acordei com um barulho de batidas, como se alguém estivesse batendo na minha porta no meio da noite. Gritei, me dá um segundo, e coloquei uma calça. As batidas, quase desesperadas, pararam. Eu abri a porta do quarto para não ter ninguém. Apesar de ser medrosa, tinha tanta certeza de que era alguém da minha família que eu revirei toda a casa, acendi todas as luzes e acordei meu pai e a minha irmã para perguntar o que estava errado. Eles estavam dormindo tranquilamente e não tinham noção de nada. Verifiquei as fechaduras, peguei uma faca, eu realmente sou medrosa, e voltei cautelosamente para o quarto. Algo sobre entrar naquele quarto fez os pelos da minha nuca se arrepiarem, ativou o meu instinto de luta ou de fuga e eu não consegui mais voltar a dormir. Sentei ali, parada, escutando qualquer coisa, o que quer que fosse. Finalmente me permiti deitar. Não 10 minutos depois, ouvi uma batida mais fraca. Não estava vindo da porta, estava vindo das paredes. Não fiquei lá para investigar o que era. Pulei para fora daquele quarto e fui dormir com a minha irmã. No dia seguinte, tive que voltar para me trocar antes da escola, e o quarto estava cheirando pior do que eu conseguia me lembrar. Quando voltei da escola, não estava apenas com medo, estava com raiva. Se aquilo era algum tipo de espírito, ele não tinha o direito de agir como dono do meu quarto. Ele não podia me machucar se eu não tivesse com medo. Provavelmente, foi o que eu pensei. Fui direto para o quarto, limpei um pouco, pendurei a flor novamente e apaguei a luz. E sentei na cama para ficar esperando. Esperei cerca de 1 hora até algo me fazer sentar novamente. Não ficou mais frio ou escuro. Era o fim da tarde e a minha janela estava iluminando completamente o quarto, além das luzes de LED na mesa do canto. Mas parecia mais escuro, sabe? O ar estava pesado. Forcei minha audição até ouvir uma batida fraca. Primeiro numa parede, depois outra mais próxima, depois uma mais longe, perto da mesa. Fiz a coisa mais clichê possível e falei: alô? Nada? Tem alguém aí? Nada. E até as batidas pararam. Então eu fiz algo que lamento, porque confirmou que não era um animal. Se alguém estiver aí, apague minhas luzes. Apontei para as luzes de LED e no início nada aconteceu. Tempo suficiente para revirar os olhos para mim mesma. Então elas se apagaram. Disse ao espírito para ir embora, que aquele era o meu quarto e ele não era bem-vindo. Na verdade, isso me fez sentir melhor e o ar até ficou um pouco mais leve. Quando voltei para dormir, a moldura estava no chão. Dessa vez quebrou o vidro e a moldura. Limpei o vidro, apoiei a coisa na parede e relaxei até não sentir mais medo. Eventualmente fui dormir. Naquela noite foi a primeira e a última vez que tive paralisia do sono. Acordei no escuro, dormindo de bruços, rosto virado para a porta do banheiro e para a mesa. Não conseguia ver a porta do quarto nem a parede onde pendurei a foto. Não entrei em pânico inicialmente, sabia que não conseguia me mover, mas estava aliviada por ter escapado do sonho. Então eu percebi que eu não estava sozinha. Não conseguia ver nada, mas sabia que havia alguma coisa ali. Podia sentir a presença masculina e distinta. Podia sentir a escuridão no quarto se intensificar. As sombras das janelas se moverem na parede enquanto ele se aproximava. Olhei para a porta do banheiro, sabendo que se conseguisse mover os dedos do pés, poderia sair da paralisia, mas eu não conseguia. A cama pressionou dos 2 lados pelos meus pés, como se alguém tivesse colocado as mãos, uma de cada lado. Então, gradualmente, senti aquelas mãos invisíveis rastejando cada vez mais para cima. Podia sentir o hálito quente nas minhas panturrilhas enquanto estava congelada de medo. Vi a cama se mover com os meus próprios olhos. Ela se comprimiu como se alguém estivesse colocando pressão, mas não havia nada que pudesse ser visto. O hálito quente soprou direto no meu pescoço.
Ele tocou meu quadril. Sua mão era maior que toda a extensão das minhas costas, maior que qualquer mão humana. Não era nada sexual, mas era íntimo, possessivo. Eu não conseguia ver a coisa, mas podia senti-la, sentir a sua intenção. Não parecia agressivo ou violento, mas parecia mau, malicioso e presunçoso. Se eu tivesse visto seu rosto, ele estaria sorrindo. Isso me aterrorizou tanto que finalmente consegui me afastar da mão. Cambaleei para o banheiro, para o próximo quarto, literalmente incapaz de parar de gritar até chegar ao pé da escada. Meu pai e minha irmã correram apavorados. Comecei a chorar e contei tudo quando me acalmei. Minha irmã mais velha disse que era apenas paralisia do sono, cientificamente explicável. Mas meu pai e a minha irmã estavam dispostos a acreditar que realmente eram fantasmas. Crescemos ouvindo histórias da casa assombrada do meu pai e todos cremos que esse tipo de coisa existe. Joguei a foto fora uma semana depois, uma semana inteira que eu fiquei dormindo no sofá. Havia pensado sobre quando tudo começou. Não precisei de muita dedução para concluir que o espírito estava ligado àquela moldura. Quando joguei fora, notei que o interior inteiro estava coberto por uma substância vermelha, pegajosa e viscosa. E o cheiro era horrível, exatamente como o cheiro do meu quarto. Era impossível lavar, levei uns bons 10 minutos e muita água desperdiçada. Algumas coisas assustadoras ainda aconteceram depois que eu me mudei, mas nada tão ruim quanto isso. Por mais que eu odeie ser essa pessoa, assim que me interessei pela religião e me tornei mais espiritualizada, todos esses problemas pararam completamente. Me mudei da casa do meu pai, mas tive que voltar no início da Covid. Cerca de 4 meses depois, me tornei mais religiosa e foi como se um peso fosse tirado do meu peito. Ao mesmo tempo, 3 coisas aconteceram que acho dignas de nota. Meu pai transformou meu antigo quarto em escritório. Na mesma semana que comecei a me sentir mais eu mesma, o funcionário do meu pai desceu extremamente desconfortável com uma pilha de papéis. Era um slideshow que minha irmã fez para a escola no 9º ano. A impressora estava imprimindo as páginas em loop, repetidamente. Ele desligava várias vezes, mas ela continuava ligando e imprimindo. Estava fazendo isso a semana toda, e ele estava começando a ficar assustado. O mais engraçado é que aquela impressora estava quebrada há quase 1 ano. Nunca conseguimos fazer ela funcionar. E tínhamos outra. Meu pai nunca se deu ao trabalho de jogar ela fora. Não 5 minutos depois, ouvimos um estrondo e 2 gritos lá de cima. Enquanto a minha irmã e a amiga estavam no banheiro, um espelho gigante de mais ou menos uns 20 quilos caiu e se quebrou em milhões de pedaços. Ele estava encostado na parede. Seria preciso muita força para derrubar aquilo. Não é algo que acontece por acidente. O funcionário do meu pai e a amiga saíram rapidamente apavorados. Meu pai teve paralisia do sono, uma vez e só uma vez, e acabou de me contar. E foi dentro dessas 2 semanas do incidente do espelho. Enquanto ele contava, senti uma sensação desconcertante. E se eu nunca realmente me livrei do espírito? E se ele tivesse me seguido, perdido o controle sobre mim e estivesse procurando um novo hospedeiro? Minha irmã está mais deprimida do que nunca, assim como eu estava quando tudo começou. Me sentia como se estivesse enlouquecendo. Comprar objetos usados pode ser arriscado de formas que nunca poderemos imaginar. Aquela moldura trouxe algo malévolo para nossa casa, algo que se fixou em mim durante um período em que eu estava vulnerável. A fé foi a minha salvação, mas agora eu me pergunto se simplesmente transferir o problema para outro membro da família. Se você compra coisas usadas, esteja atento a objetos que parecerem desproporcionais ou errados, itens que caem repetidamente sem explicação, cheiros inexplicáveis que apareçam depois da aquisição, mudanças no ambiente ou na energia da casa. Nem todo objeto usado carrega apenas memórias, alguns carregam presenças, e algumas presenças não querem ser esquecidas. E esse é o fim da história. Nossa, mas eu já tinha jogado fora no primeiro dia, né? O que vocês acham? Vocês já compraram alguma coisa que
que depois de um tempo com essa coisa começou a acontecer outras coisas estranhas, eu já ouvi bastante coisa sobre isso. Me contem aí se vocês já passaram por alguma coisa parecida. E a próxima e última história é o sonho que me fez acreditar. Eu sempre fui muito cético quanto ao sobrenatural, mas existe um sonho que aconteceu há alguns anos que eu simplesmente não consigo explicar com lógica. Era uma quinta-feira de abril, em 2021. Eu estava na faculdade, morando na República Estudantil. Naquela noite, simplesmente não conseguia dormir. Ficava me revirando na cama, acordando a cada meia hora. Depois de umas 3 tentativas frustradas, desisti completamente do sono. Saí do meu quarto sem saber exatamente para onde eu ia ou por quê. Era como se algo me puxasse para fora, uma sensação estranha que eu não sei explicar até hoje. Assim que abri a porta, esbarrei com o Ricardo, um cara que morava no quarto do andar de cima. Ele estava voltando tarde, provavelmente de alguma festa. Nos cumprimentamos rapidamente com um "e aí" bem básico e cada um seguiu seu caminho. O estranho é que no exato momento que voltei para o quarto, aquela inquietação desapareceu completamente. Deitei na cama e apaguei no mesmo momento, o primeiro sonho. Me vi em um ambiente completamente branco. Não havia paredes visíveis, móveis, nada. Apenas a brancura infinita. Uma mulher estava lá, de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos castanhos bem profundos. Ela não conseguia falar, ou pelo menos nenhum som saía da boca dela. Mas eu podia sentir suas emoções como se fossem ondas chegando até mim. Ela estava desesperada, implorando por algo. Seus olhos suplicavam, as mãos se moviam nervosamente. Eu tentei me comunicar mentalmente, dizendo que não sabia quem ela era, nem como eu poderia ajudá-la. Isso continuou por alguns minutos, até que tudo escureceu abruptamente. Então ouvi o som mais estranho que eu já ouvi na minha vida. Milhares de pequenos sinos tocando ao mesmo tempo, criando um barulho ensurdecedor e agudo. Acordei em sobressalto. Os sinos continuaram ecoando por alguns segundos enquanto eu estava acordado. Olhei pela janela, procurei pela República toda e nada. Todo mundo estava dormindo, um silêncio total. Ainda perturbado, eu voltei a dormir. O segundo sonho. Brancura novamente. Ela estava lá, me encarando com a mesma expressão de súplica. Mas dessa vez eu entendi melhor o que ela queria falar. Ela não queria ir embora. Para onde eu não sabia, mas ela queria ficar desesperadamente. Continuei tentando explicar que não podia ajudá-la, que não a conhecia e que não sabia como fazer isso. A frustração dela era visível. Eu me senti completamente perdido, um inútil. Novamente tudo escureceu. Os sinos voltaram ainda mais altos. Acordei da mesma forma que a primeira, com um som ecoando gradualmente até desaparecer. Nesse ponto, eu estava realmente alarmado. Tenho insônia crônica e noites agitadas são normais para mim. Mas nunca lembro dos sonhos com tanta clareza. Eu tentei racionalizar, talvez fosse estresse da faculdade, falta de sono ou sei lá. Voltei a dormir uma terceira vez. E aí foi a despedida final. Dessa vez não havia nenhuma luz branca, apenas escuridão completa. Procurei por ela, chamei mentalmente, mas não houve nenhuma resposta. Eu soube de alguma forma inexplicável que ela havia partido para sempre. O vazio que eu senti foi avassalador, uma solidão profunda que não fazia o menor sentido. Os sinos tocaram pela última vez, tão intensos quanto antes. Quando acordei, em vez da confusão habitual, um pensamento cristalino invadiu a minha mente. A mãe do Ricardo morreu. Era isso, simples e direto. Eu sabia com absoluta certeza que a mulher dos sonhos era a mãe dele e que ela havia falecido. Anotei tudo no celular para não esquecer, embora soubesse que seria impossível apagar aquilo da minha memória. Na manhã seguinte, acordei com a movimentação na República. Ricardo havia saído de madrugada
dirigindo 6 horas até a sua cidade natal. Sua mãe havia falecido durante o sono. Eu já sabia, mas ter a confirmação me abalou profundamente. Como cético que sempre fui, essa experiência quebrou completamente a minha visão de mundo. Até hoje, anos depois, não sei como me sinto em relação a isso. Nunca experimentei nada parecido antes ou depois. Foi um evento isolado, inexplicável, que desafia tudo em que eu acreditava. O que mais me marca é a sensação de que ela realmente precisava de ajuda para ficar, mas eu não sabia como ajudá-la. Talvez ela soubesse que estava morrendo e lutava contra isso. Talvez ela quisesse se despedir do filho e de alguma forma me encontrou no meio do caminho. A pergunta que fica é: coincidência? Subconsciente captando sinais que eu não percebi conscientemente? Ou realmente existe algo além da nossa compreensão? Eu continuo sem respostas, mas essa experiência me ensinou que talvez existam coisas no universo que a nossa mente racional simplesmente não consegue processar. Essa é a minha história, a história da única experiência paranormal da minha vida e a que mais me marcou. E o que vocês acham? O mais estranho é que na história, pelo menos, não pareceu que ele tinha alguma ligação muito forte com esse colega, não era colega de quarto, né? O vizinho do andar de cima. Então não teria alguma explicação para a mãe procurar ele, né? De repente ele era a pessoa mais sensível ali do local. Mas eu acho que poderia ser também a ideia de que ela ainda não tinha falecido, ela sabia que ela estava para falecer e estava procurando alguma forma de ajuda para, se ele pudesse chamar um médico ou avisar de alguma forma, né? Mas infelizmente não funcionou. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários, por favor. E é isso, essa foi a última história. Se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Se você gosta desse tipo de história, me conta aí também nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.